Graças e paz, meus amados irmãos. Nesse momento nós louvamos ao Senhor, porque já estamos aqui um número bem resumido, mas agradecemos a esse Deus Todo-Poderoso por podermos já estar aqui para cultuar e bem dizer o nome do Senhor. E a todos que estão nos assistindo neste momento, nós queremos que você curve aí a sua cabeça. Aqueles que puderem levantar, levante-se. Vamos assim estar orando, intercedendo ao Deus Todo-Poderoso, pedindo assim as bênçãos sobre este culto desta noite, que sejamos abençoados com os cânticos e com a palavra do Senhor. Altíssimo Deus, Pai Celestial, nesta hora nós queremos curvar diante do Senhor, porque reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos que Tu és o único Deus soberano sobre os céus e a terra. E nesse momento nós queremos pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, porque nós adentramos a parte santa do Senhor, a Tua santa presença, e pedimos que Tu esteja nos recebendo todo o nosso trabalho, todo o nosso louvor, e que a Tua mensagem, a Tua palavra possa estar nessa noite, Senhor, falando aos nossos corações, e que Tu possa estar recebendo o nosso louvor como um cheiro suave às Tuas narinas. Obrigado, Deus, nesta noite nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua palavra, e que a mesma possa estar falando aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade, obrigado por cada vida, por cada irmãos que puderam chegar aqui à Tua casa nessa noite, por aqueles que estão nos ouvindo através aí das redes sociais, que realmente o Teu poder possa estar chegando a cada um. Muito obrigado nesta noite, te louvamos e te agradecemos, tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mesmo sentado aí, o pessoal já sentaram, abram suas Bíblias para os Salmos de número 100. E depois da leitura, nós já queremos passar para o Ministério de Música, né? Já podem ir preparando, para que assim nós tenhamos tempo para as apresentações, para as informações ali da convenção, e que possamos assim realmente ter tempo hábil para a programação e para o louvor e meditação na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 100: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem ao seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Louvado seja o nome do nosso Deus. E vamos continuar aclamando, cantando ao Senhor, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos louvar o Senhor. Convido a igreja nesse momento a continuarmos em atitude de louvor, adoração e continuarmos em oração, né? Convido a igreja a ficarmos em pé e nesse momento pedimos ao Senhor: Senhor, receba o meu louvor. Senhor, venha receber o nosso louvor sincero, que venha ser mesmo sincero dos nossos corações. Então, convido a igreja que venhamos entregar o nosso coração
ao nosso Deus. Então, igreja, estejamos orando nesse momento, baixemos nossas cabeças e adorando ao Senhor. E em seguida nós estaremos louvando ao Senhor, cantando essa canção, entrega. Que venhamos, meus amados, entregar-nos ao Senhor. Pai, te rendemos graças, porque sabemos, Senhor, quão falho nós somos. E te pedimos, ó Deus, venha abençoar a tua igreja. Que ela venha, Senhor, a cada dia se colocar diante de ti, Senhor. Com um coração sincero, ó Deus, que venhamos a cada dia nos render a ti. Receba, Senhor, nosso louvor nesse momento, ó Deus, a qual vamos prestar a ti. Que venha ser sincero e que a cada dia estejamos, Senhor, dispostos a te adorar em espírito e em verdade. É isso que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar esta canção, Entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor de ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
venhamos entregar, amados, tudo ao Senhor. Vamos louvar o Senhor cantando Quero Louvar-te. Que venhamos mesmo a desejar louvar ao Senhor, adorar, amar e servir ao nosso Deus. Vamos cantar essa canção. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos, Senhor. Vem, esta é a hora da oração. Vamos louvar o Senhor com essa mesma alegria e dizer realmente que este momento é um momento onde estamos juntos celebrando ao Senhor em adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem e dance a Deus para adorar. E dance agora diante do Pai. Vem
língua confessará que o Senhor é Deus. Nós vamos cantar agora, amados, a canção que diz: estou à porta. A igreja toda conhece, então vamos soltar a nossa voz e louvar o Senhor. E a alegria será sabemos que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Essa é a alegria do cristão, essa é a alegria do verdadeiro crente. Então vamos cantar esta canção, amados. Estou à porta. Me chamastes pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Certo, nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para juntos aí ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar. O teu coração, um pedaço do céu, o seno do Espírito que rasgou o véu, que rasgou o véu. Me chamastes pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Certo, nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para juntos ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar. O teu coração
Nós te agradecemos, ó Deus, pelo rico privilégio que temos, ó Pai, de entrar diante da Tua presença. Sabemos que o véu que separava-nos de Ti foi rasgado, e nós temos hoje o livre acesso de falar com o Senhor. E te pedimos, ó Deus, nos abençoe com a Tua graça, que a cada dia, ó Deus, venhamos, Senhor, nos quebrantar diante de Ti, nos entregar, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, diante de Ti as nossas falhas e o quanto nós necessitamos, Senhor, de mudar a forma de Te cultuar, Senhor, a forma de Te adorar, a forma de Te servir, ó Deus. Que a Tua igreja seja, Senhor, avivada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para fazer, ó Deus, nos encher de Ti, Deus, e venhamos conhecer mais e mais, Senhor, da Tua palavra, para que venhamos, ó Deus, estar diante de Ti, ó Deus, com mãos e corações limpos, porque sabemos, ó Deus, que precisamos a cada dia, Senhor, nos colocar, nos humilhar, Senhor, diante de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Receba, Senhor, nosso louvor. Que venhamos a cada dia, Senhor, Te buscar mais e mais, Pai. Que venhamos levar essa Tua palavra maravilhosa, Tua palavra salvadora, Deus, a vidas que precisam também conhecer a Ti. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Amém, louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos, meus amados, nesse momento eu convido os amados a abrirem suas Bíblias, aqueles que trouxeram, que tiverem com a Bíblia. Vamos estar aqui observando a palavra do Senhor. E eu quero ler com os irmãos o texto que a gente estamos lendo nos domingos. O pastor tem lido algumas vezes. E cada momento nos faz a gente meditar muito nesta palavra do Senhor. Dias difíceis, eu acho que todos os tempos foram difíceis, mas principalmente, ultimamente a gente, quando está analisando as coisas, a gente percebe que estamos passando por momentos cada vez mais difíceis, o que se refere à questão espiritual. E eu quero ler João capítulo 17, é o texto aqui da palavra do Senhor, em que a oração de Jesus, em que Ele aqui adverte aos seus discípulos, fala ali para eles, e também a palavra fala para nós hoje. E é interessante quando nós passamos a olhar espiritualmente para nós, deixar o nosso ego, o nosso eu, e passar a olhar espiritualmente o que a palavra tem falado aos nossos corações. João capítulo 17, versículo de 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, e ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Versículo 6: Eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu
o deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai, Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. 13. Agora eu vou para a tua presença, e enquanto ainda eu estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. E eu os lhe dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. E eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Que Deus nos abençoe. Queridos, faz-nos refletir muito essas palavras de Jesus, por saber exatamente das dificuldades, saber exatamente como o povo, os seus servos iriam passar por grandes dificuldades. Mas aqui ele já alertava e já dizia que realmente os que eram do Senhor, os que são do Senhor, certamente eles vão estar obedecendo esta palavra. Certamente eles vão estar buscando, trilhando, buscando o avivamento espiritual para prosseguirem nesta caminhada cristã. E esta é a mensagem que nós queremos trazer, que cada um de nós possamos estar firmes, atentos nas palavras que Jesus falou a cada um de nós. Falou ali para os seus discípulos e hoje fala a cada um de nós. Que possamos estar firmes nessas promessas, nessas palavras fortalecedoras aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. E nesse momento quero passar a palavra ao pastor Davi. Tem muitas coisas para serem passadas à amada igreja, e ele já vai trazer a saudação aos nossos visitantes e dar prosseguimento ao trabalho do Senhor. Pastor Davi. Meus irmãos, graça e paz a todos. E de fato, é uma alegria poder ter aqui nesta noite todos vocês que nos visitam. Nós temos sempre aqui a alegria de ter o Leonan junto conosco. E cada um dos que nos visitam, que no momento oportuno vamos mencionar os nomes. Então sejam todos muito bem-vindos. Queridos, esse mês de julho, um mês onde tivemos 5 eventos denominacionais. Acampamento de cadetes, deixa eu ver se foi 5 mesmo. Acampamento de cadete, congresso de jovens, congresso de homens, começou com congresso de homens, acampamento de cadetes, congresso de jovens, congresso de mulheres e convenção. 5 semanas, 5 eventos. E todos eles, irmãos, os congressistas e acampantes voltaram com muita
alegria no coração de verem momentos de grande edificação e comunhão singular que marcaram seus corações. E nós nos alegramos muito de ver como Deus abençoou, né, cada um desses eventos da denominação. A nossa convenção regional encerrou hoje meio-dia. Deus foi muito misericordioso conosco no que diz respeito à ministração da palavra de Deus pelo pastor João Duarte, um instrumento de Deus ali para falar aos nossos corações, com o tema Aviva, baseado em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E, irmãos, nós também queremos destacar que as nossas assembleias plenárias na convenção foram marcadas por momentos de tensão, né? Momentos de tensão, momentos conflituosos, que culminaram, pela graça de Deus, em quebrantamento, pedido de perdão e reconciliações hoje na última plenária dessa convenção. E nós louvamos a Deus pelo que Ele fez conosco e por nós, mas ainda, irmãos, nós precisamos ir ao trono da graça de Deus e buscar a misericórdia do Senhor, porque muitas questões em nossas denominações de conflitos ainda estão vigentes, ainda não foram resolvidos. E nós precisamos muito interceder por nossa denominação. E certamente Deus fará grandes coisas no meio de toda essa turbulência. Pastor Sérgio, ele disse o seguinte: momentos como esses são difíceis, mas momentos como esses precedem sempre um grande agir de Deus na vida do seu povo. E então vamos orar para que Deus faça a restauração, opere a restauração e o avivamento da sua obra. E então, irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra, né, de Abacuque, capítulo 3, 2, que foi o tema da nossa convenção. E quanto ao mais, irmãos, mais algumas situações, mais alguns detalhes que são pertinentes a ser compartilhados com a igreja, nós iremos compartilhar durante a semana de oração, para que oremos por nossa denominação de maneira com mais propriedade, né? Com mais conhecimento dos fatos e dos casos. Então, até então, Deus conhece todas as coisas, peço que todos estejamos orando, intercedendo por nossa denominação. Então, vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento, nós vamos interceder por nossa denominação, pelas questões que estão ainda por serem resolvidas, e orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Pai bendito e santo, exaltado para sempre seja o teu grande nome, porque o Senhor, meu Deus, tem em suas mãos o domínio de todas as coisas, o controle de todas as coisas, e o teu propósito é firme e sempre se cumpre, independentemente, meu Deus, das turbulências que nos afrontam e que nós enfrentamos. E nós depositamos a nossa confiança no Senhor, depositamos as nossas vidas nas tuas mãos e colocamos diante de ti esta denominação. E todas as questões, meu Deus, que precisam ser resolvidas. Ó Pai, nós entendemos que não temos força e estruturas para resolver, meu Deus, as questões levantadas, e suplicamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor opere com o Teu querer e o Teu realizar, em nossas vidas, em nossa igreja,
em nossa denominação, nas lideranças e em todos os liderados. Rogamos, Pai, a tua restauração e o teu avivamento no meio do teu povo. E aqui, Pai, rogamos que o Senhor fale ao coração da tua igreja aqui reunida por meio de tua palavra. Meu Deus, fala. Se o Senhor não falar, meu Deus, é em vão estarmos aqui. Então, Pai, rogamos a ti, por mais que esse teu servo seja falho, pequeno, e seja, meu Deus, tão limitado, nós confiamos que a tua palavra é grande, é poderosa e é eficaz. Rogamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos carentes corações e almas, meu Deus, e Espírito. Rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, irmãos, não é tão difícil de encontrar. Você abre Mateus e vai voltando 4 livros, 5 livros. Você vai abrir Mateus, aí vai voltando devagarzinho, porque os livros ali são pequenos, profetas menores. Aí vai ter Malaquias, vai ter Zacarias, vai ter Ageu. Aí antes de Ageu vai ter Sofonias. Aí antes de Sofonias é Abacuque. Achamos o profeta menor chamado Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Irmãos, eu já trouxe algumas abordagens panorâmicas desse livro aqui nesta igreja, mas eu gostaria de trazer na perspectiva que o pastor João Duarte trouxe ali em nossa convenção. Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aqui, que Deus nos abençoe. Queridos, aqui Abacuque está pedindo: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E a pergunta que podemos começar fazendo nesta noite é: nós estamos, irmãos, querendo que o Senhor traga um avivamento na sua igreja? A pergunta é: estamos querendo que o Senhor opere esse avivamento? Consulte aí em seu coração. Consulte aí em sua alma, em seu coração, meu irmão, minha irmã, porque pode ser que não seja essa o nosso maior anseio, porque pode ser que não estejamos querendo, não estejamos buscando, ou pode ser que não estejamos desejando um avivamento do Senhor. E aqui Abacuque ele fala: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E aqui, amados, nos desperta a esse questionamento, porque é importante saber se nós estamos querendo ou não um avivamento, ou se estamos conformados como estamos, ou com a situação que se encontra, porque às vezes acontece, às vezes nós estamos conformados, estamos satisfeitos com a situação em que nos encontramos. E aqui a palavra do profeta, a oração do profeta deve despertar o nosso coração a primeiro refletir: eu estou querendo um avivamento, um agir poderoso de Deus, que me leve ao arrependimento, ao quebrantamento, a uma vida de santidade, a uma vida de proclamação do Evangelho com intrepidez, ousadia e poder. Quando falamos, irmãos, do avivamento, que é uma operação do Espírito Santo na vida da igreja,
no qual, com poder, ele desperta seu povo ao arrependimento dos pecados, à confissão, a uma vida de santidade e a uma proclamação poderosa e autêntica do Evangelho no meio da sociedade, e que em um momento do agir poderoso desse do Espírito Santo, sempre o Senhor opera restauração e opera salvação. Agora precisamos conferir nosso coração. Nós estamos querendo esse avivamento? Estamos ansiando por ele? Ou tanto faz ele vir como não vir em nossa vida? Aqui Abacuque estava orando por esse avivamento. E nos chama a atenção aqui, irmãos, no final desse versículo 2, ele fala: na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Por que ele disse isso? Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus está virado com o povo de Israel, com o povo de Judá nesse momento. Aí é importante nós sabermos o contexto em que Abacuque estava vivendo. Abacuque, ele foi levantado profeta na nação de Judá. A nação de Judá estava vivendo em grande desobediência ao Senhor. E o Senhor, ele anunciou para Abacuque, declarou para Abacuque que enviaria os caldeus, uma nação poderosa, uma nação forte, uma nação violenta, que chegaria no povo de Judá com toda a sua força e violência, e então iria trazer a punição e o juízo de Deus para a cidade de Jerusalém e para a nação de Judá. E então nesse momento Abacuque está orando, porque essas declarações do Senhor iriam acontecer, e para que o povo não desfalecesse na fé, para que o povo não desistisse da fé, não desanimasse na fé, no meio desse juízo de Deus. Ele pede: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E então, queridos, nós vamos observar aqui no capítulo 1 de Abacuque um pouco desse contexto. No capítulo 1 de Abacuque, um pouco desse contexto. Irmãos, e é muito interessante observar que nesse capítulo 1, o profeta apresenta duas condições para um verdadeiro avivamento. Duas condições. Quantas condições? Duas. Eu gostaria que os irmãos levassem em consideração essas duas condições para um verdadeiro avivamento, e levássemos em nossos corações essa palavra, para que nós possamos trabalhar em nosso coração. É muito natural às vezes acontecer que ouvimos a pregação no domingo, e na segunda, na terça-feira, nós nem lembremos qual foi o texto que foi lido, ou qual foram os pontos que foram abordados. Mas hoje eu gostaria de desafiar você, a mim, a levarmos em nossas mentes, em nossos corações, essas duas condições para um verdadeiro avivamento. Dos versículos, irmãos, 1 a 11, ele vai falar da primeira condição, que é a concepção adequada do pecado. A concepção, a percepção, o entendimento adequado sobre o que é o pecado. E nós vamos ver aqui, nos versículos 1 a 4, que Abacuque faz uma oração. E nessa oração desse profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, ele tem ali o entendimento, irmãos, a percepção do pecado e da gravidade do pecado que o povo de Israel estava cometendo. Observe comigo aí os primeiros versículos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
gritarei: violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, o profeta Abacuque está tendo uma percepção do pecado do povo de Judá. E ele faz uma oração a Deus, ele pergunta a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor tem me feito ver o pecado que o teu povo comete. Está tendo violência, está tendo injustiça, está tendo litígio, a justiça está sendo torcida, e eu lhe clamo, e o Senhor parece que não está ouvindo a minha oração, o Senhor parece que não está percebendo o pecado, parece que o Senhor não está se importando com o pecado que o povo está cometendo. E aqui, irmãos, ele vai destacando a realidade do pecado do povo de Judá. Versículo 3, iniquidade e opressão. Estava havendo um ambiente, irmãos, de iniquidade e opressão dos mais poderosos sobre os mais fracos ali na nação de Judá, na cidade de Jerusalém. Essa opressão estava sendo avassaladora diante dos mais fracos. Estava tendo também destruição e violência. No finalzinho do versículo 3, destruição e violência, contendas, conflitos, brigas, desentendimentos. Ele percebia ali, ele via o pecado que o povo estava cometendo, o litígio. O litígio, irmãos, é quando entram com as causas na justiça, o litígio para buscar o juízo, a lei. Litígio vem de lei, e então se coloca ali na mão dos juízes, nos tribunais, questões que poderiam ser resolvidas entre os irmãos. Mas dentro desse litígio, a lei se afrouxa, a lei não se cumpre, a lei ela não se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e então ali a justiça é torcida. Não tem aquela situação, irmãos, em que a justiça é driblada, as leis são burladas, são torcidas para favorecer os mais ricos e desfavorecer os mais pobres. As situações que poderosos são amigos de juízes e de desembargadores e encontram um jeitinho para poupar o juízo na vida dos ricos e então condenar os mais fracos. A justiça estava sendo torcida ali na nação de Israel. Queridos, e acontece isso também em nossos dias, acontece isso também em nosso meio. Nós precisamos ter uma percepção do pecado. E quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo em pecados semelhantes, parecidos com esses, em nossas próprias casas. Às vezes não somos sinceros com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes, para escapar de alguma situação, mentimos. E então, em algumas situações de conflito, não queremos perdoar, não queremos pedir perdão,
ficamos ali alimentando as contendas. E então, irmãos, a oração do profeta, ele mostra preocupação com o pecado, mostra preocupação com a realidade do pecado. E nós precisamos, irmãos, para um verdadeiro avivamento acontecer, precisamos ter uma percepção correta do pecado. E não somente o profeta percebeu o pecado, mas a resposta de Deus também. Aqui nos versículos 5 a 11, a resposta de Deus mostra a gravidade do pecado. Olha só a resposta de Deus. O que foi que Abacuque tinha dito? Abacuque tinha dito assim: Senhor, o Senhor está me fazendo ver o pecado da nação, e parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não faz nada. O que está acontecendo? A violência, iniquidade, destruição, contendas, injustiças, e o Senhor não age. Então, versículos 5 a 11, o Senhor responde ao profeta. Agora leia comigo atentamente, versículos 5 a 11. A resposta do Senhor: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Versículo 6: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos, olha só a comparação que Deus faz com os caldeus, que são os babilônios. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavalheiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Olha só, queridos, na sua resposta, Deus está mostrando que Ele, embora não tivesse ainda se manifestado visivelmente para o profeta Abacuque, já tinha preparado o juízo e a punição para Israel, aliás, para Judá, diante dos seus pecados. Deus diz para o profeta: olha, eu realizo obras tais que vocês não vão acreditar quando for contada, pois eu levanto contra essa nação que me abandonou, os caldeus, um povo grande que vai marchando pela largura da terra. Os irmãos que assistem filmes épicos, que veem aquelas batalhas, veem que nas filmagens tem um exército numeroso que vai na largura da terra, de homens e cavalheiros armados com lanças, flechas, espadas, e vão ali em um combate violento. E aqui ele está dizendo para Abacuque que essa nação é numerosa, ela é impetuosa, ela é terrível, e ela vai chegar, e ela mesma vai tomar conta de Judá. E então ele faz essas comparações, que os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, seus cavaleiros são mais ferozes que lobos ao anoitecer,
Os irmãos sabem que os lobos ao anoitecer ficam ferozes, uivando. Alguma coisa que aparecer diante desses lobos, eles devoram. Nem que morram, mas devoram, vão para cima. E eles são também, os caldeus, esse exército que estava sendo levantado, também são como águias que se precipita para devorar. Quando uma águia vê a sua presa lá embaixo, ela mergulha, se precipitando para com suas garras pegar aquela presa e levar ao alto, soltar no chão para ela morrer, e depois ela vai pegar para devorar. E então aqui, queridos, Deus está falando para Abacuque que Deus está se importando sim com o pecado do seu povo, está trazendo os caldeus para trazer ali o juízo, a punição, o castigo pelo seu pecado. Irmãos, precisamos entender a gravidade do pecado, não somente dentro do nosso conceito, mas dentro do conceito de Deus. Um pecado, irmãos, não é uma simples ofensa. O pecado, irmãos, é uma ofensa muito grandiosa diante de Deus. Muitas vezes, quando alguém nos fala com grosseria, nós nos sentimos ofendidos. Nós queremos que as pessoas se retratem. Muitas vezes nós queremos que as pessoas digam, me respeite. Nós queremos que as pessoas se retratem, porque nós queremos o nosso respeito. Você me respeite. Você pensa que está falando com quem? Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Às vezes, nós mesmos, falhos, pecadores, como somos ofendidos e queremos retratação e respeito das pessoas, e que as pessoas se humilhem pedindo perdão a nós por alguma ofensa que nos trouxe. Nós que somos pecadores, somos irmãos miseráveis pecadores, exigimos respeito, e que as pessoas se humilhem nos pedindo perdão. Quanto mais o nosso Deus que é santo, quanto mais o nosso Deus que é soberano. Quando ofendemos eles com os nossos pecados, por pensamentos, por palavra ou por ações, irmãos, nós não estamos ofendendo qualquer pessoa, nós estamos ofendendo ao nosso grande Deus. E Ele, irmãos, a seu tempo trará o juízo para os nossos pecados. Nesse momento, o pastor João Duarte perguntou, será que nós queremos mesmo avivamento? Pois, para que tenhamos avivamento, precisamos ter, irmãos, uma percepção correta do pecado, e precisamos ter uma atitude correta diante dos nossos pecados, que é o quebrantamento, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados. Sem uma percepção adequada dos nossos pecados, não temos como experimentar um avivamento. Não vamos desejar a água viva se não tivermos a sede dessa água. Não vamos ansiar pelo pão dos céus se não percebemos a desnutrição espiritual em nossas vidas. Nós não temos como experimentar um avivamento, um agir de Deus, se não, irmãos, tivermos uma percepção correta e uma atitude correta diante dos nossos pecados.
os nossos pecados diante de Deus não são coisas simples, são coisas que devem ser tratadas com quebrantamento, com arrependimento, com confissão. Você precisa rasgar o seu coração diante do Senhor, arrependidos e confessos diante dEle, buscando dEle graça, misericórdia, favor e força para vencer o seu pecado. Porque acontece que muitos de nós toleramos alguns pecados ficam morando no nosso coração, alguns pecados nossos não são confessados, algumas questões nossas nós não tratamos, deixamos aquele pecado, deixamos aquela impureza, deixamos aquele ressentimento, deixamos aquela maldade, deixamos aquela corrupção, aquela desonestidade, aquela mentira, criar raízes em nosso coração. E nós parece que aquele pecado não é uma coisa tão importante, parece que não é um desrespeito a Deus, parece que não é uma ofensa a Deus, e nós vamos tolerando aquele pecado em nosso coração, vamos deixando ele permanecer em nossa vida. E muitas pessoas, irmãos, estão doentes com seus pecados. Às vezes sabem que estão doentes, mas fica como aquela dorzinha de dente, que não está tão violenta. Aí vamos ali, aguentando. Mas vai chegar uma hora que esse dente vai doer de maneira avassaladora. E às vezes é numa madrugada, que não tem um médico, não tem um dentista para cuidar. Mas vamos deixando. Às vezes, irmãos, estamos doentes com alguns pecados e nem sabemos, estamos tão acostumados com o pecado que nem sentimos mais. E outras pessoas nem querem saber, nem querem sondar seus corações, ficam com medo de perceber. Não tem aquela pessoa que tem que tem medo de fazer um exame, com medo de saber o que é que tem realmente. Não, eu nem vou ali fazer aquele exame, vai que eu tenho câncer, eu não quero saber. Se tiver de morrer, morre, se tiver de viver, vive, mas não vou fazer o exame, deixa ele como está. Às vezes tem situações, irmãos, de pessoas que nem quer que a palavra de Deus confronte o seu coração. E ficamos ali, às vezes, sujeitos, ficamos reféns dessa doença, desse nosso pecado e não tratamos. Queridos, eu estive lendo essas 2 semanas que um dos maiores pecados que nós cometemos é a negligência na leitura da Bíblia, na meditação na Bíblia e na oração. A negligência na meditação da Bíblia e na oração é a porta aberta para todos os demais pecados. Porque não vigiamos nem oramos e então caímos em tentação. Por isso que Cristo fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então estejamos, irmãos, atentos a uma percepção correta e adequada dos nossos pecados. Dos pecados, irmãos, da nossa cidade, dos pecados da nossa nação. Isaías, quando teve a visão do grande trono de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a face de Deus. Ele percebeu, irmãos, quando ele percebeu o seu pecado e percebeu o pecado das pessoas à sua volta, da sociedade onde ele estava inserido. E então pedimos, irmãos, aqui, cada um de nós, queremos avivamento em nosso coração, em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, em nossa casa, em nossa igreja. Pois vamos, irmãos, aqui fazer um exame do nosso próprio coração.
E vamos aqui perceber, irmãos, quais os pecados que nós precisamos confessar, que nós precisamos tratar, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos corrigir, para que então o Senhor opere o seu avivamento em nossa vida. E olha, irmãos, esse povo aqui já foi alertado por vários profetas. Isaías, Jeremias, Miqueias, vários profetas já tinham chamado esse povo ao arrependimento, Abacuque foi o último profeta antes do exílio da Babilônia. E quando Abacuque vai profetizar, ele diz: olha, não tem mais jeito, os caldeus vão chegar. Ou seja, não tem mais jeito, a ira de Deus vai chegar. E sabe o que acontece, irmãos, se nós brincarmos com o pecado, se nós não confessarmos o pecado, se nós não tratarmos do nosso pecado, a ira de Deus vai chegar. E ela chega, irmãos, para resolver. Porque depois que esse povo foi para a Babilônia, e que com 70 anos voltaram, nunca mais eles cometeram idolatria. Até hoje os judeus nunca mais caíram em pecado de idolatria. É muito importante que nos arrependamos dos nossos pecados o quanto antes. Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma questão no seu coração com a impureza, com a promiscuidade, com a maldade, com a desonestidade, com algum ressentimento, com algum irmão, com alguma irmã, se você tem tido uma fraqueza na sua vida devocional, vida de oração, leitura da Bíblia, trate desse pecado de maneira profunda e séria, e vamos buscar do Senhor a força para corrigirmos esse pecado em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E a segunda coisa, irmãos, aqui, a segunda condição para um verdadeiro avivamento é a concepção adequada sobre Deus. Está nos versículos 12 a 17. Primeiro, a concepção adequada do pecado. Repita comigo. Primeira condição para um grande avivamento, a percepção adequada do pecado. Repitam comigo, irmãos, repitam comigo. Quando repetimos, memorizamos, gravamos mais. Vamos comigo? O que vamos repetir é o seguinte: a percepção adequada do pecado. A primeira condição para um verdadeiro avivamento, a percepção adequada do pecado. Do pecado. E a segunda, a percepção adequada sobre Deus. A concepção adequada sobre Deus. O conhecimento adequado sobre Deus. Irmãos, aqui Abacuque era um homem que conhecia a Deus e seus atributos. Leia comigo com bastante atenção, mas leia com bastante atenção mesmo, os versículos 12 a 17. Acompanhe com bastante atenção, irmão. Acompanhe, meu irmão, minha irmã, com bastante atenção. O que Abacuque responde para Deus. Nos primeiros versículos, Abacuque pergunta para Deus. Nos versículos 5 a 11, Deus fala para Abacuque. E aqui nos versículos 12 a 17, Abacuque então dá uma resposta a Deus. Olha só: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu que é rocha, o fundaste para servir de disciplina. 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele.
porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. 15. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando as suas redes e matando sem piedade os povos? Aqui, queridos, Abacuque traz uma resposta para Deus muito alarmado. Em resumo, o que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: ah, Senhor, eu sei que o povo de Israel está em pecado, em desobediência, mas o Senhor vai levantar uma nação mais ímpia do que o teu povo para fazer juízo ao teu povo. Abacuque ficou alarmado. Abacuque queria um agir de Deus de uma maneira, mas quando Deus disse que ia levantar os caldeus, Abacuque ficou espantado. Meu Senhor, eu sei que o teu povo está em pecado, em desobediência, mas o Senhor vai levantar um povo mais pecador do que o teu povo para fazer juízo. Esse povo que pega as nações pelo anzol, com sua rede de pescar, e devoram e se alegram quando as nações são destruídas. Esse povo ímpio, perverso e mau, são eles que o Senhor vai usar para punir o teu povo, Senhor. Mas Abacuque, quando faz essas declarações, ele faz essas declarações com conhecimento de quem é Deus. Ele reconhece a eternidade de Deus. Aqui tem alguns atributos que Abacuque conhece de Deus. O que é atributo, irmãos? Atributos são características de Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo. São atributos de Deus, são características de Deus. Quantos atributos de Deus você conhece? O que nós conhecemos de Deus? Irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento adequado de Deus, é quem vai nos trazer avivamento. É a segunda condição que vai nos trazer avivamento. Não tem como sermos cheios da vida de Deus sem o conhecimento de Deus. Aqui Abacuque fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Aqui ele destaca dois atributos. Um Deus eterno. Irmãos, nosso Deus é eterno. Não teve começo e nem terá fim. O apóstolo Pedro escreve que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como entender isso? Não tem como entender. Mentes limitadas como a nossa, que está dentro do tempo e do espaço, não tem como entender a eternidade de Deus, mas temos como crer que Deus é eterno. E nessa eternidade de Deus, irmãos, Ele também é um Deus santo. A santidade de Deus não é uma santidade comparada à nossa santidade. A nossa santidade, a santidade dos servos de Deus, é um conceito de separação do pecado, de afastamento do pecado, de distanciamento do pecado. Mas a santidade de Deus, além de Ele ser afastado do pecado e da maldade, Ele na sua santidade, irmãos, Ele significa que Ele não tem ninguém que possa ser colocado ao seu lado, comparado a Ele. Ele é único, Ele é santo, é só Ele e pronto, não existe outro.
nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa ser colocado ao lado de Deus. Só Deus é Deus, com todo poder, sabedoria e majestade. Não existe outro ser no universo que possa ser comparado a Deus. Ele é santo. Não é por acaso que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele coloca como a primeira petição: santificado seja o teu nome. Esse pedido nessa oração, santificado seja o teu nome, ela traz a ideia de que todos os corações reconheçam o quanto que o nome de Deus é santo, e então o nome de Deus será santo em cada coração, o nome de Deus será santo em cada vida. Você sabe o quanto que Deus é santo, irmão? Você sabe o tamanho da santidade de Deus, o tamanho da pureza de Deus, o tamanho da exclusividade de Deus, da unicidade de Deus. Ele é único, você sabe disso, o quanto que Ele é grande e digno da sua adoração, do seu louvor, do seu quebrantamento, da sua confissão de pecados, da sua adoração. Você sabe. O atributo da santidade de Deus é o único que é mencionado, repetindo 3 vezes, lá em Isaías, lá em Apocalipse, em alguns outros lugares. Os querubins e anjos e os seres celestiais cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo. E nessa santidade, irmãos, o profeta Abacuque fala: tu és tão santo que não pode suportar olhar para o mal, contemplar a maldade e a opressão. O Senhor é santo. E neste conhecimento, irmãos, da eternidade de Deus e da santidade de Deus, Abacuque declara: não morreremos. Ele fala no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ele está dizendo: o Senhor está no controle. Pode vir a nação mais poderosa do mundo, pode vir a nação mais violenta do mundo, nós não pereceremos, nós seremos preservados, porque o Senhor é eterno e o Senhor é santo, e Ele prometeu que daquela nação teria um reinado eterno, daquela nação abençoaria todas as famílias da terra. Ele prometeu para a nação de Israel, para Abraão, Isaque e Jacó, que daquela nação se levantaria um rei que reinaria eternamente. Então Ele é santo, Ele é eterno. Então, Senhor, nós não morreremos. Quando conhecemos, irmãos, os atributos de Deus, a nossa fé tem mais resistência diante do dia mau. Passou essa pandemia, tem passado essa guerra, tem passado crises. Mas quando nós conhecemos, irmãos, a soberania de Deus, os atributos de Deus, quem é Deus, nós passamos a confiar mais em Deus. Pode estar a turbulência que tiver, você pode estar enfrentando o problema que você estiver enfrentando, o mundo pode estar sendo virado ao avesso. Nós vamos nos aquietar, pois sabemos que Deus é Deus, como está escrito em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, queridos, essas duas condições, elas favorecem o verdadeiro avivamento. Essas duas condições: primeiro, a percepção correta do pecado, adequada do pecado. Segundo, a percepção e a concepção correta a respeito de Deus. Precisamos conhecer, irmãos, o nosso pecado, nos examinar e confessar, e precisamos
conhecer a Deus. Quando procuramos, irmãos, conhecer a Deus com profundidade, nós vamos amá-lo tanto, que a nossa vida vai transbordar dessa graça e desses atributos de Deus em nossa vida. Mas não temos como, irmãos, termos um avivamento em nossos corações, se a nossa vida é tão ocupada com os interesses aqui da terra. Se a nossa mente, os nossos corações são tão ocupados com os interesses aqui deste mundo. Não que não devemos ter interesse nesse mundo, não que não devemos ter as lutas desse mundo, não que não devemos ter os trabalhos aqui neste mundo, não, devemos sim. Inclusive Ele nos vocacionou a trabalhar. A própria Bíblia diz: quem não trabalha, que não coma. Mas nós não podemos, irmãos, estabelecer o trabalho como ídolo na nossa vida. Não podemos estabelecer as atividades que nós temos como ídolos na nossa vida e termos essas atividades, esses trabalhos como as coisas principais, como a nossa principal atenção, como quem está ocupando um lugar de mais atenção em nosso coração. Quem deve ocupar o lugar de mais atenção em nosso coração é Deus, é o Senhor, a sua palavra. E precisamos diariamente buscar na sua palavra a percepção correta do nosso pecado e a percepção correta de quem é Deus. Buscando diariamente essas duas coisas, irmãos, nós vamos ter um despertamento, um avivamento, um agir de Deus em nossa vida, em nosso coração. Não é isso que Salomão escreve? Não é isso que Deus responde para Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer nesse lugar. Que Deus em Cristo nos ajude, desperte os nossos corações para buscarmos as condições para esse agir de Deus em nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. E nesse momento, irmãos, coloque-se diante de Deus, examine-se, examinemo-nos a nós mesmos. Se tiver alguma coisa a ser confessada ao Senhor, confesse. Algum pecado aí escondido ou tolerado em seu coração, confesse. E nos comprometamos a conhecer mais o Senhor, a meditar mais na sua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus bendito, exaltado para sempre, Senhor, seja o teu nome. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor conceda a cada um dos teus servos que tenhamos uma percepção adequada e correta a respeito da gravidade do pecado, e possamos agir, meu Deus, como a tua palavra nos orienta, de nos arrepender deles e confessá-los e abandoná-los. Nos ajude, meu Deus, a termos em nosso coração o propósito de te conhecer cada vez mais. Como o profeta Oséias convoca seu povo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ó, meu Deus, porque o conhecimento do Senhor em nossos corações nos trará, meu Deus, da tua vida, da tua graça, do teu poder, nos encherá, meu Deus, da tua vida, e nós estaremos transbordando de ti, cheios, meu Pai, dessa vida que o Senhor tem para nos dar. Ó Deus, fale com cada um dos teus servos aqui, fale com a tua igreja. Olha, meu Deus, para nossa denominação, olha, meu Deus, para esta cidade, para esta nação. Nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los e abandoná-los, e a te buscar, meu Deus, em primeiro lugar, crendo que as demais coisas o Senhor estará acrescentando. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém. Irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, nós já colocamos aqui, saímos daqui terça-feira passada com um desafio que eu coloquei nos grupos da igreja, a que nós, irmãos, estejamos buscando ao Senhor por um agir de Deus na sua igreja. Estejamos orando todos os dias por esse agir do Senhor. E queremos convidar a igreja que nessa semana estejamos intensificando as nossas orações. Será a semana de oração, começa terça-feira. Estejamos aqui, meus irmãos, estejamos aqui orando. Temos percebido uma frequência muito baixa mesmo, nos trabalhos da semana. E isso, irmãos, é um sinal de alerta, em que devemos buscar o Senhor. O que é que está acontecendo? Por que há uma busca tão pequena do teu povo pela comunhão contigo em oração? Então vamos orar, vamos nos empenhar, colocar essa igreja diante de Deus. Nós queremos ver Deus agir nessa igreja. Estamos querendo, irmãos, fazer a culminância dessa campanha de oração por um agir de Deus na vida da sua igreja. Agora domingo, queremos ver toda a igreja aqui. Toda a igreja aqui vai ser a ceia do Senhor, vai ser uma escola aberta. A congregação, a quarta igreja, vai vir também para cá. E queremos aqui no domingo pela manhã trazer uma palavra que Deus vai nos dirigir para a sua igreja, e queremos contar com o empenho, esforço, as orações de cada irmão, para que neste domingo Deus opere, para que todos os crentes que possam vir, estejam aqui domingo, para esse momento especial de oração, esse momento especial de ser do Senhor, para que Deus fale conosco, para que Deus opere em nossas vidas. Não podemos, irmãos, ficar inertes, não podemos ficar, irmãos, assim, conformados com esta situação. Precisamos agir, precisamos buscar o Senhor. É uma obra da luz contra as trevas não param de trabalhar, mas às vezes os filhos da luz param. Às vezes eu, como pastor, paro. E Deus falou tanto comigo nessa convenção, o quanto que eu tenho pecado por omissão e negligência à frente desse ministério, à frente desse rebanho tão querido. E eu peço a cada um de nós que nos esforcemos para estarmos aqui, nesta semana de oração. E domingo estejamos todos aqui, toda a igreja, para que possamos ouvir, irmãos, a palavra do Senhor, adorar o Senhor e tomar a ceia do Senhor e buscar em oração que Deus opere em nossos corações. E convidamos a todos a esse esforço. Irmãos, amanhã terá ensaio do departamento local de homens, amanhã à noite, tá? Aqueles 40 homens que foram alistados ali no grupo da igreja, estão todos convidados, amanhã à noite, para ensaiar os hinos, tá? Em 7h30, estejamos aqui. Era para ser quarta-feira, mas quarta-feira, até pedimos oração, eu e Cássio estaremos levando o Abner para a sua cirurgia, que com fé em Deus vai ser possível dessa vez. Então, não estaremos aqui nem quarta, nem quinta, mas a semana de oração vai estar acontecendo e queremos ver, como vimos ali no café da manhã da vila, uma grande participação dos irmãos. Foi muito bonito ver aquelas fotos ali, né, dos irmãos se envolvendo, se empenhando pelo avanço da obra do Senhor. Então, quarta e quinta vamos estar aqui em trabalho de oração. A irmã Orlene, irmãos, está com um desejo muito grande de prestar a Deus ação de graça na presença de toda a igreja ali em sua casa no sábado, tá? Então,
estejamos nos empenhando para que sábado vamos ter esse culto ao ar livre, lá na casa da irmã Orlene, de ação de graça, pelas bênçãos que Deus tem concedido na vida da sua família, tá? Então estejamos atentos para essa programação. Então já está aí o nome dos convidados. Nós queremos, irmãos, mais uma vez ressaltar a nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos convidados. Sejam bem-vindos, Maria José, Joyce, Karine, Mirelle e nosso Leonan, que tem sempre sido assíduo nos trabalhos aqui dessa igreja. Então, como é que a igreja fala a todos esses convidados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém. Voltem sempre. Então, queridos, nós queremos aqui agora encerrar com uma palavra de oração. E vamos orar, irmãos. Olha, hoje mesmo, domingo. Hoje mesmo, domingo, dia do Senhor, não é para a congregação estar dessa maneira aqui, com tantos bancos vazios. Não é. Não é. Nos alegramos pela presença de cada irmão aqui, nos alegramos. Mas alertamos, irmãos, a cada um de nós que oremos. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Vamos levar a memória desses bancos vazios aqui, vamos colocar em oração diante do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Porque quando deixamos de vir quando um filho deixa de ir para a mesa para comer, como é que a mãe fica? Fica de boa, fica conformada? Ah, meu amigo, quando um filho deixa de comer, a mãe, o pai fica ruim, porque se não comer, o que vai acontecer? Vai enfraquecer e vai ficar mais suscetível à doença e vai ficar mais próximo da morte. Então, precisamos alimentar. Nós não podemos ver uma grande quantidade de irmãos deixar de vir buscar o alimento dos céus, o pão da vida, e ficarmos então, irmãos, conformados. Vamos orar. Amanhã tem ensaio dos homens. Terça-feira tem a abertura da semana de oração. Estejamos todos aqui buscando ao Senhor, porque só Ele pode, irmãos. Não adianta o pastor espernear, gritar, falar, brigar, puxar a orelha. Não adianta se o Senhor não agir. Então vamos insistir com Deus em oração para que Ele opere. E vamos trabalhar em nosso coração a percepção correta do nosso pecado, confessarmos e abandonarmos. E vamos procurar nos empenhar a conhecer mais a Deus, porque o conhecimento de Deus vai encher o nosso coração da sua vida, do seu poder e da sua glória. E essa vida, poder e glória vai transbordar a todos ao nosso redor. Então vamos levantar e vamos orar encerrando, impetrar também a bênção apostólica. Pai Santo, nós reconhecemos, Senhor, que os nossos corações não têm pulsado tanto por Ti como deveria. Oh, meu Deus, é muito doído perceber que muitas vezes nosso coração tem pulsado mais por coisas que os nossos olhos veem aqui no nosso dia a dia do que pelo Senhor, do que por Tua palavra. Ó Deus, nos perdoa. Espírito Santo do Senhor, quebranta o nosso coração, nos faça perceber de maneira adequada a gravidade desse pecado e nos faça corrigi-lo, confessá-lo e abandoná-lo, e nos ajude a desejar conhecer mais o Senhor a cada dia, mais da Tua graça, Teu poder e santidade. Aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos dias. Desperta a Tua igreja para que nesta semana estejamos aqui orando, buscando ao Senhor, não somente aqui na igreja reunidos, mas em nossas casas e nosso dia a dia. Abençoa, Senhor. Desperta o Teu povo para orar pelo avivamento, pelo agir de Deus na Tua igreja. Ó Deus, e conceda que domingo toda a Tua igreja esteja aqui reunida, e traz, meu Deus, uma palavra para a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, colocamos
o teu povo, o teu rebanho, a tua igreja diante do Senhor. E rogamos que o Senhor, que é quem opera o querer e o realizar, opere o teu querer e o teu realizar na vida do teu povo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, seja com tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no retorno para os vossos lares e conceda uma linda semana. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, não foi separado o momento do ofertório, você pode trazer e depositar.